Decorreu hoje o velório do empresário Rogério Manuel. Praia da Ponta Douro registrou maior enchente de sempre durante a quadra festiva. Vendaval destrói escolas e interrompe vias de acesso na província da Zambésia. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. Decorreu hoje o velório de Rogério Manuel, antigo presidente da CTA. Estiveram na cerimónia o presidente da República, o primeiro-ministro e várias personalidades, além de familiares e amigos que destacam a humildade como uma das qualidades que caracterizaram o empresário. Carregado de emoções, caracterizou o velório daquele que um dia dirigiu a maior confederação empresarial do país. O adeus a Rogério Manuel foi presenciado pelo estadista moçambicano Filipe News, que mesmo sem proferir nenhum discurso, esteve próximo aos familiares para dar o seu conforto. Alguns governantes, titulares de instituições do Estado e várias personalidades também estiveram presentes no velório. Indo às intervenções, filhos, irmãos, tios e amigos lamentam a perda de Manuel, entretanto consideram que, pelo seu legado, o empresário estará sempre presente nas suas vidas. Um grande homem, sonhador, batalhador e muito inspirador. Nós que prometemos seguir sempre os teus ensinamentos, que sempre foram para o nosso bem, mas não percebemos. Muito obrigado, nosso Pai. Nosso Pai sempre foi herói, Rogério Manuel, aí carinhosamente chamado Egito. Você era um pedaço de nós e uma das partes mais importantes das nossas vidas. E desde que partiu, levou consigo esse pedaço grande de nosso coração. Rogério Manuel cumpriu 6 anos como presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, foi um dos responsáveis pela criação da Federação dos Transportadores Rodoviários, era acionista e PCA da empresa de aviação Serra Aviation. O empresário perdeu a vida na noite de sábado, vítima de um acidente de aviação e deixa a esposa e 4 filhos. O funeral de Rogério Manuel decorre esta quinta-feira a partir das 9 horas em Magude, província de Maputo. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, diz que Rogério Manuel foi responsável pela descentralização na Confederação e que os seus ideais vão continuar a orientar o associativismo empresarial no país. Já a Sierra Aviation, a FEMATRO e a Câmara de Comércio de Moçambique consideram que a morte de Rogério Manuel deixa um vazio enorme no empresariado nacional. Bom, nós acompanhamos 6 anos da sua presidência, que foram caracterizados, portanto, pela coesão no movimento, mas também o início da descentralização das ações da CTA, a autossuficiência da CTA, consolidada hoje conosco, inicia no mandato dele. Portanto, queremos manter os seus ideais e sonhos naquilo que é a organização e consolidação do movimento associativo empresarial em Moçambique. Deixa-nos um vazio enorme quanto muito esperávamos dele. Portanto, é um momento de dor, é um momento que ninguém estava preparado. Repara que, mesmo para a família, é um desespero que nós queremos lançar desde já um apelo. Olha, Deus sabe o que faz, é triste, mas queremos consolar com estas palavras que o Rogério era uma pessoa que estava acima da família. O currículo empresarial do Rogério Manuel é vasto e é de conhecimento médico, particularmente no setor do transporte. Há
posicionou a sua batalha em desenvolvimento do tecido empresarial de Moçambique. José Manuel foi ao longo da sua sólida carreira empresarial um grande promotor do associativismo empresarial. Membro fundador da MOSAP, uma das primeiras associações de transportadores internacionais de passageiros, nosso país tendo assumido a vice-presidência. A aeronave em que Rogério Manuel se fazia transportar tinha combustível suficiente para fazer a viagem, esclarece um dos irmãos do empresário, num discurso em que detalha como teria sido a fatídica noite. Acompanhe. Às 25 minutos, eu proponho a dizer que eu tenho que não posso voltar. Consegui chegar aqui e voltar. Fazem isso, tenho mais cuidado e vou voltar. Abasteceu a aeronave, eram 20 e 10. Tenho o certificado do abastecimento da aeronave. Levantou o voo, eram 20 e 27. Às 20 e 40, 42, 45, já não estou sempre. Todos também já não estou sempre. E ficamos a pensar que eu possa ter perdido os contactos, os instrumentos, possa ter perdido a bateria, a recarga do aparelho, possa ter perdido carga do seu telefone, porque já não está. Às 21h30, pensamos, vamos à busca. Aberta essa parte do tempo já um bocadinho difícil. Às 22 horas, 22h30, percebemos que há um problema grave, não sabemos como passar. Percebemos um problema, um dos primeiros a chegar ao local do acidente, olha, estamos aqui no local do acidente, aconteceu. Isso já eram 9h30 da noite. Estamos no local, 20. O dono de uma loja já o tinha tapado. Cheguei, eu e meu filho mais velho, fui lá, abrimos a cobertura, eu tinha uma racha. Estava com sangue no nariz e tinha o braço direito partido, deslocado ao ombro. A seguir, a STV mostra-lhe, ou melhor, deixa-lhe ficar com alguns ideais defendidos pelo antigo presidente da CTA. Eu não me chamo Rogério Manuel. Durante 6 anos, Rogério Manuel foi presidente da CTA. Nessa condição, interveio em muitas ocasiões, mostrando-se a favor do diálogo público-privado ou sugerindo a implementação de políticas profícuas para a melhoria do ambiente de negócios no país, uma tarefa que o falecido empresário dizia ser complexa. Não foi fácil, foi uma tarefa muito difícil para fazer entender ao governo a mudança das políticas económicas, as reformas que eram necessárias na altura. No programa Grande Entrevista da STV, exibido a 2 de março de 2016, o empresário descreveu em ideias o cenário econômico nacional, apresentando uma visão panorâmica alicerçada a muitos tópicos. Enquanto não aprovarmos esta lei do conteúdo local em Moçambique e ser implementada, ainda continuaremos a reclamar. Os megaprojetos em si, em Moçambique, não estão a trazer nenhuma valia para o setor privado nacionais. No mesmo programa, Manuel referiu as multas aplicadas às empresas. E estamos preocupados também com esta onda porque tende a aumentar esta questão de multas pelas finanças, estas fiscalizações, estas inspeções, muitas das vezes arbitrárias. Há várias inspeções neste momento, cada ministério entende que tem que ter inspeção para com as empresas.
E se houve um ano difícil para o setor privado nacional, o empresário não teve dúvidas de indicar. O ano 2015, para mim, é um ano que ficaria para a história, um ano para esquecer. Esta é a opinião de todos os empresários. O ambiente de negócios em Moçambique, eu diria que está minado. Rogério Manuel sempre foi apologista da ideia de se investir no empresariado nacional com convicção. Ser empresário no nosso país, não diria que é um sofrimento, mas é mais ou menos relacionado com isso. Porque tens que empregar, formar, tu tens que voltar a formar essa pessoa, porque são os nacionais que vão segurar este país, não são os estrangeiros. Os estrangeiros vão fazer dinheiro e é um dinheiro para os países deles. Neste momento, como conselheiro de qualquer jovem para ir pedir emprestado dinheiro e começar uma atividade agrária, eu não aconselharia nos moldes em que está hoje, o custo do dinheiro que está no banco hoje, porque é para se endividar e talvez fugir de casa e não fazer. E não esteve alheio ao poder tecnológico. O desenvolvimento e a intensificação da tecnologia da informação e comunicação constitui um fator impulsionador da economia global. E quando se justificou, soube felicitar a quem julgou que merecia. Dou uma nota positiva ao desempenho deste governo, que entrou e encontrou problemas. Rogério Manuel foi presidente da CTA durante 6 anos. Era proprietário de várias empresas como CR Aviation. Morreu no passado dia 29 de dezembro no distrito da Manhissa, na sequência do despenhamento do helicóptero que pilotava. O empresário perdeu a vida aos 58 anos de idade. Vamos olhar para outras notícias. Os empresários do setor de transportes de Nampula dizem não estarem a beneficiar das oportunidades de negócio porque as multinacionais contratam serviços de empresas de outras províncias. O porto de Nacala, na parte litoral da província de Nampula, apresenta condições naturais perfeitas para um tráfego marítimo de invejar. As suas águas profundas, que vão até 26 metros, permitem a atracagem de navios de grande calado. E um porto é, por natureza, um grande potencial de geração de oportunidades de negócio para outras áreas, incluindo a logística rodoviária. E é aqui onde reside o grande problema para os empresários do ramo, baseados na província de Nampula. Primeiro é a concorrência desleal, depois a falta de oportunidade da promoção da nossa atividade a nível da província de Nampula, visto que as grandes multinacionais já vêm com um número determinado de transportadores que não são desta província. São transportadores que têm as suas sedes na cidade de Maputo e Beira, mas que vêm carregando sobretudo na província de Nampula, e os transportadores locais não têm tido fretes. Então temos muitos transportadores de carga com os seus caminhões parados. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula diz que não se pode falar de falta de capacidade, pois, garante, os empresários locais têm uma frota considerável de caminhões de grande tonelagem. A capacidade de carga e escoamento temos na província de Nampula. Nós temos maior número de transportadores de carga na cidade de Nacala, depois temos aqui na cidade de Nampula, e podemos fazer resposta a tudo que é chamamento para escoamento de qualquer tipo de produto. Estamos a falar num universo de 3.000 viaturas, caminhões de carga, e em termos de transportadores estamos a falar num universo de 400 transportadores de carga. No final do ano passado, o Banco Africano de Desenvolvimento disponibilizou um fundo de $1 milhão para capacitar 50 pequenas e médias empresas locais para terem condições exigidas pelos megaprojetos no corredor de Nacala. O projeto fornecerá serviços de capacitação, serviços de certificação e assistência técnica para o que chamamos Business Development Service, serviços de desenvolvimento de negócio, para as empresas devenir mais eficazes e cumprir com todos os requisitos que as grandes empresas pedem para acquisir serviços e bens. O porto de Nacala atrai carga de todas as províncias do norte do país, que chega e sai por via rodoviária.
Um vendaval deitou abaixo os tetos de duas escolas no distrito de Niquadala, na Zambésia. No terreno, os danos são avultados, segundo o governo distrital. No primeiro dia do ano 2019, por volta das 9 horas, um vendaval de grande magnitude removeu parte do teto de um bloco de 5 salas de aula da Escola Secundária Geral de Niquadala. Então, ressentimos a presença de um vendaval forte, acompanhado de chuviscos, e depois, passado algum tempo, já removia os ramos das árvores aqui e depois removeu o teto de 5 salas de aula da Escola Secundária de Niquadala. Sim, sim. E reposição dos tetos? Neste momento nós estamos a recrutar mecanismos locais, já contactamos com um carpinteiro local, que é para fazer a avaliação em termos de barrotes e longarinas que sofreram, que é para depois fazermos a posterior reposição. Já na Escola Primária Completa Eduardo Mondlane sede, o vendaval destruiu por completo o teto de 3 salas de aula construídas no ano passado, com a segunda tranche do Fundo de Apoio Direto às Escolas, estimado em 25 mil meticais. Na construção, os pais encarregados de educação participaram com blocos e mão de obra. No outro bloco, o teto ficou parcialmente afetado. Este edifício em construção, ainda estávamos na fase de amarração dos barrotes. E em função também dos magros valores que nós temos, o próprio barrote que a gente usa aqui não é aquele que seria recomendável para uma construção, porque temos limitação de fundos. Mas temos que fazer alguma coisa para assegurar que os alunos tenham aulas num sítio minimamente condigno, com sombra e que não chove. O setor da educação precisa de cerca de 1 milhão de meticais para a reposição. Para além de destruir os tetos das duas escolas, o vendaval também derrubou várias árvores que interromperam o trânsito de algumas vias terciárias, um poste de energia e uma igreja. O vendaval que passou por Niquadala no primeiro dia do ano 2019, para além de deitar abaixo o teto das duas escolas, também deitou abaixo algumas árvores, tal como se pode documentar nas imagens. As referidas árvores interromperam, portanto, o trânsito em 3 vias terciárias, impedindo assim a circulação de pessoas e bens, tal como nos refere o diretor de infraestrutura de Niquadala, Anivaldo Garrini. Sim, temos danos de infraestruturas sociais, como principalmente igrejas. Alguma igreja aqui no Magodone também teve os mesmos efeitos, mas também há interrupção de algumas vias internas por queda das árvores, que é esse trabalho que estamos a fazer para desbloquear as vias. Para além da destruição de árvores, o vendaval também destruiu um posto de energia elétrica no bairro de Magodone. Mas, por aquilo que consta, neste momento, o posto de energia já foi reposto e também as 2 vias das 3 já estão em circulação. Imagens de Ivar São Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Niquadala. A falta de meios materiais e humanos está a dificultar o pleno funcionamento do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Inhambane. A informação foi tornada pública esta quarta-feira, a quando do lançamento da Semana Nacional do Cernic. Foi em conferência de imprensa que o diretor provincial do Serviço Nacional de Investigação Criminal de Inhambane revelou que a falta de meios entre materiais e humanos são os principais constrangimentos do setor. Para que o Cernic funcione em pleno, é preciso ter infraestruturas próprias. As direções distritais hoje, antes eram tidas como brigadas, mas agora, como direções distritais, tem de ter como qualquer outra direção distrital e com especificidades concretas do Serviço Nacional de Investigação Criminal. O pessoal é reduzido. Na ocasião, o responsável falava de várias atividades a serem desenvolvidas, alusivas à celebração da passagem dos 2 anos após a transformação da Polícia de Investigação Criminal em Serviço Nacional de Investigação Criminal, que se assinala no próximo dia 9 de janeiro corrente. Por usos e costumes nossos, dispomos o cadáver de uma maneira
diferente daquilo que foi encontrado. Isso prejudica, a partir desse movimento do cadáver, por exemplo, prejudica sobremaneira a investigação, porque a partir dali os vestígios começam a ser contaminados. Quando chega a perícia, já não se pode fazer mais nada. Apesar das dificuldades mencionadas, o diretor do Cernic disse haver uma evolução significativa no esclarecimento de crimes quando comparado com o primeiro ano da criação do serviço e com o período de jurisdição da PIC. 6.126 processos contra 5.155 de igual período anterior. Houve um incremento, portanto, de 971 processos. 3.473 foram com autores conhecidos e 2.000 com autores desconhecidos. Frisar que o Serviço Nacional de Investigação Criminal foi criado à luz da Lei 2/2017, de 9 de janeiro. Está a ver o Jornal da Noite da STV, em paralelo com a STV Notícias. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. 14 pessoas morreram em 13 acidentes de aviação durante a transição de ano. Ainda neste período, 18 pessoas foram detidas, acusadas de vários crimes. Os acidentes de aviação continuam a apanhar de sangue as estradas nacionais. Só de dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, 14 pessoas morreram em 3 acidentes. Houve outros 17 feridos, entre graves e ligeiros, e houve detenção de 7 condutores durante a transição por inobservância de diversas regras de trânsito. Ainda neste período, as 8 pessoas foram detidas, indiciadas de prática de vários crimes. E também do grupo dos 18 detidos, o destaque vai para uma cidadã, uma jovem mãe de 18 anos de idade, que em Zavala tirou a vida à sua própria filha de 3 semanas com recurso a uma enxada. Contra todos os apelos, os objetos pirotécnicos foram os que deram trabalho ao Corpo de Salvação Pública, tendo causado um incêndio no bairro de Mafalala. Este incêndio originou-se na sequência de uma má utilização de um objeto pirotécnico que infelizmente trouxe a degradação ou destruição total desta residência. Também houve um caso que teve lugar na província de Sofala, que deu conta assim de uma senhora, uma cidadã moçambicana que perdeu a vida na sequência de uma utilização também desajustada desse tipo de materiais. Por outro lado, mesmo estando em festas, as fronteiras nacionais não estavam vulneráveis, pelo que o Serviço Nacional de Migração recusou a entrada ao país de 54 estrangeiros, sendo o porte de visto falso como uma das razões. Em termos de infrações migratórias, temos a informar que, no âmbito das atividades de fiscalização de permanência de cidadãos estrangeiros realizadas pelo Serviço Nacional de Migração, foram interpelados 63 cidadãos estrangeiros com situação migratória irregular, dos quais 31 regularizaram a sua situação migratória e 32 foram repatriados. Já os cidadãos que procuraram obter bilhetes de identidade neste período foram prontamente respondidos. Neste momento temos cerca de, no jeito de balanço preliminar, cerca de 150 cidadãos nossos, que vindos maioritariamente da República da África do Sul, da Alemanha, também temos aqui da região do Zimbábue e da Zâmbia, cujos bilhetes foram produzidos e vão proceder ao seu levantamento. A informação foi partilhada nesta quarta-feira no balanço conjunto da quadra festiva. A Praia da Ponta do Ouro teve a maior enchente de sempre durante a quadra festiva. Foram mais de 60 mil pessoas e a vila ressentiu-se da falta de infraestruturas para acolher tanta gente. A quadra festiva que finda constituiu o maior teste que a vila e a Praia da Ponta do Ouro jamais enfrentaram. Com o advento da ponte e da nova estrada, muita gente elegeu este destino turístico para passar a quadra festiva. Este facto pôs a nu fragilidades nunca antes expostas. Este turista que encontramos na fronteira no seu regresso para a África do Sul simplesmente ficou desapontado. I'm coming from there, I'll never come back here. I guarantee you that. I'll go to Beira, I'll go somewhere pretty, never go to Ponta.
Com efeito, as poucas e estreitas estradas ficaram congestionadas, faltaram espaços para estacionamento e a imprudência de alguns condutores agravou a situação. Foi uma grande dor de cabeça, mas estivemos no terreno que era para ir orientando. O que nos deixa tranquilos, satisfeitos, é que com a ação que nós engendramos, conseguiu-se evitar acidentes. Havia tantas viaturas, tantos carros, que se não fosse a entrega, portanto, dos nossos colegas, a Polícia de Trânsito, entre outros, que juntaram-se, portanto, a essa Polícia de Trânsito, acho que o cenário teria sido outro. Muitas pessoas implicaram muito lixo. Valeu mesmo a iniciativa do governo local e dos operadores turísticos que se organizaram para uma campanha de limpeza que removeu nas primeiras horas desta quarta-feira toneladas de resíduos sólidos da praia, do mercado e dos principais pontos de concentração de pessoas. Demos prioridade principalmente à praia, então durante a manhã toda de hoje estivemos lá e procedemos com a recolha, tanto que agora estamos aqui no mercado para fazer o mesmo. O administrador do distrito diz que as situações constatadas nesta quadra festiva irão dinamizar um projeto já em curso para descongestionar Ponta do Ouro e receber melhor os turistas. É um plano de reordenamento da Ponta do Ouro. Já existem áreas, portanto, para um novo mercado mais grande, comparando com o atual mercado que temos. Temos um espaço para terminal dos transportadores semicoletivos e outros privados. Temos também a área que já neste momento estão a decorrer algumas atividades, que é para a implantação do centro de saúde daqui da localidade da Ponta do Ouro, e também estamos a criar condições para que tenhamos mais parques de estacionamento. Portanto, esse plano que neste momento estamos a desenhar está no bairro de expansão. Apesar dos constrangimentos de trânsito, muitos dos turistas que passaram a quadra festiva na Ponta do Ouro gostaram do local. Alguns, contudo, reclamam os preços e as autoridades apelam para uma maior urbanidade no comportamento dos turistas. A maioria das pessoas que esteve na praia da Ponta do Ouro diz ter passado bons momentos nesta quadra festiva. Estes descrevem a praia como maravilhosa e o ambiente como bastante agradável. It was nice weather, yes, beautiful, nice weather, nice friends. We've made lots of friends here, and the view was fantastic. The place that we've stayed, Ponta do Ouro, Coconut View. Impecable, todo bem, a gente muy alegre, muy simpática. Traffic is not that bad, but the weather is nice, the beach is nice, the people is nice, everything is nice. De facto, o tempo esteve bom e o mar não pregou surpresas. Mas o Brian, por exemplo, teve um motivo adicional para optar por Ponta de Ouro. The alcohol is very cheap. Mas a opinião do Brian não é, entretanto, comungada por todos. Veja só, comprar uma barra de gelo por 200 meticais é um absurdo, uma coisa que é em Maputo, aqui pertinho mesmo, a 110 km, né? Compramos a 50 meticais, aqui está 200 meticais. Estás a comprar uma água de 15 meticais a 50 meticais, um refresco de 25 a 60 meticais. É um absurdo. Um frango está 200 randes, 250 randes. Estás a comprar um sorvete a 35, que são 175 meticais. É uma especulação de preços muito exagerada. Mas há, contudo, muitos aspectos de comportamento que os turistas precisam melhorar. As queixas vêm do responsável da Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro. Ponta do Ouro agora dista-se a 1 hora da cidade de Maputo. Se eu sei que não tenho hospedagem na Ponta do Ouro, que venha a Ponta do Ouro, desfrute da praia e regresse a casa normalmente. As pessoas dormem em vias públicas, dormem em qualquer sítio, é praia. Isso acaba criando o quê? Fecalismo ao céu aberto, é praia, nós temos que estar a lutar com elas, não urina aí, não faça isso ali. É esse comportamento negativo que tem acontecido. Bebem, algumas abandonam o lixo de qualquer maneira. Gostaria de aproveitar esse espaço para alertar as pessoas. Façam-se a Ponta do Ouro, usem praia, desfrutem da praia, menos copos. A praia são 2, 3 horas que a gente possa deliciar-se dessas lindas águas. E depois disso podemos tomar o nosso copo, podemos fazer nossas viagens à vontade, regressa a casa em vez de dormir na rua. Apesar das queixas, lamentações e reclamações,
A praia da Ponta do Ouro continua irresistível para passar um período de férias. Luís Mazoio, Hermenegildo Zibano, STV, Ponta do Ouro. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está o tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país amanhã irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 23, 28 de máxima para Xai-Xai e 22 de mínima, 29 graus de máxima em Inhambane e 23 de mínima. No centro do país, 27 de máxima para... Estamos com o norte, vamos para o centro. Centro do país, chamamos a esta altura o centro do país e não o norte, porque o norte passa lá para o finalzinho. Agora sim, 37 graus de máxima para Tete e 23 de mínima, 28 graus de máxima para Chimoio e 20 de mínima, 30 graus de máxima para Beira, 25 de mínima, 31 de máxima para Quilimane e 24 de mínima. Agora sim, o norte, 27 graus de máxima para Lixinga e 17 de mínima, 31 graus de máxima para Pemba e 25 de mínima. Nampula, 33 de máxima e 22 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos agora olhar para o mundo. Jair Bolsonaro tomou posse ontem como 38º presidente do Brasil. O líder da extrema-direita garante que a sua eleição representa o fim do socialismo no Brasil. Brasil iniciou o ano de 2019 com a cerimônia do empossamento do líder da extrema-direita, Jair Bolsonaro, no cargo de presidente do país. O presidente de 63 anos de idade começou o discurso agradecendo a todos que apoiaram sua candidatura presidencial. Entre várias promessas, Bolsonaro reiterou o compromisso no combate à corrupção e criminalidade, bem como reavivar a economia brasileira e livrar a educação de ideologias marxistas. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Disse o presidente brasileiro perante milhares de pessoas, incluindo dezenas de chefes de Estado que seguem ideologias da direita. Na sua conta Twitter, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, saudou o empossamento de Bolsonaro, tendo garantido que os Estados Unidos estão com o Brasil. Entre críticas e elogios, o mundo espera grandes mudanças no Brasil sob liderança da extrema-direita. No seu primeiro ato de governação, Bolsonaro aumentou o salário mínimo em R$44. O povo brasileiro e o mundo testemunharam esta terça-feira a tomada de posse de Jair Bolsonaro, presidente eleito com 55% dos votos. Transportado em Rolls-Royce, Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, onde deu um discurso que não deixou de ser polêmico. Entre várias promessas, o presidente de 63 anos de idade garante livrar o Brasil do socialismo, bem como fomentar o mercado livre e legalizar o porte de armas num país com altas taxas de violência. O discurso de Bolsonaro, mais uma vez, gerou reações positivas e adversas no mundo. A imprensa brasileira expressou esperança com o novo presidente, mas também mostrou-se preocupada com discursos extremistas contra os partidos da esquerda. Por sua vez, a imprensa internacional prevê desafios relativos à democracia no Brasil, sob a liderança de Jair Bolsonaro, várias vezes comparado ao seu favorito presidente Donald Trump. Na cerimônia da tomada de posse, estiveram presentes vários chefes de Estado, com destaque para Marcelo de Souza, o primeiro-ministro israelita, o presidente da Bolívia e Argentina, o secretário de Estado norte-americano, que felicitaram o 38º presidente do Brasil. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que não foi convidado para a cerimônia, considera as políticas de Bolsonaro inviáveis e avisa que o Brasil voltará a ser da esquerda por meio da revolta popular. O presidente do Egito poderá ser permitido a permanecer por mais tempo no poder. Vários políticos encorajam-no a banir o limite de 2 mandatos presidenciais. Abdel Fattah al-Sisi, presidente do Egito que liderou o exército contra o regime de Mohamed Morsi, pode ficar no poder para além dos 2 mandatos permitidos por lei.
Os apoiantes do antigo comandante, reeleito em março do ano passado com 97% dos votos, querem que o Parlamento discuta a alteração da Constituição dos 2 mandatos presidenciais. O jornal Al-Kabar avança que a medida poderá ser aprovada em 2019. Entretanto, Sisi tem sido acusado por vários grupos de direitos humanos de perseguir e repreender os dissidentes. O governo de Sisi tem lutado para combater o terrorismo levado a cabo pelo Estado Islâmico na Península do Sinai. Cuba celebrou ontem 60 anos de revolução liderada por Fidel Castro. No seu discurso, Raul Castro apelou para mais resistência contra a pressão dos Estados Unidos da América sob a administração de Donald Trump. No mesmo dia em que a extrema-direita assumiu o poder no Brasil, o Partido Comunista conduzia as comemorações de 60º aniversário da Revolução contra o imperialismo que deu independência a Cuba. As celebrações decorreram num clima de mudanças econômicas e reformas políticas que, pela primeira vez, incluem a propriedade privada e investimento estrangeiro. Em discurso, Raul Castro, que cedeu o poder a Miguel Díaz-Canel, acusou a administração Trump de tentar reiniciar os confrontos da Guerra Fria e acabar com o comunismo em países da América Latina. Canel é o primeiro presidente cubano sem apelido Castro. Foi em 1 de janeiro de 1959 que Fidel Castro proclamou o triunfo da Revolução, que destitui Fulgêncio Batista, governante apoiado pelos Estados Unidos da América. Cuba promete jamais voltar ao capitalismo. Está tudo visto no jornal. Informação em modo permanente para acompanhar na STV Notícias. Aguardo por si. Boa noite.